José Bento Renato Monteiro Lobato, ou simplesmente Monteiro Lobato, foi e ainda é um dos escritores mais conhecidos do Brasil, especialmente em razão de sua obra direcionada ao público infantil. Livros como O Sítio do Pica-Pau Amarelo e Reinações de Narizinho fizeram parte do cotidiano de muitas crianças, graças às adaptações na televisão. E ao longo dos anos, o Monteiro Lobato também se destacou por ser essencial para que todos possamos conhecer as narrativas folclóricas do Brasil. Isso porque muitos dos personagens de seus livros fazem parte das tradições culturais populares de nosso país, tais como o Saci e a Cuca. Infelizmente, Monteiro Lobato também sempre foi o epicentro de inúmeras polêmicas, e é justamente para entender um pouco dessas discussões que o Papo Torto desse mês abordará as acusações de racismo sobre sua obra. Eu sou Gisele Silva Rumim e convido vocês para essa conversa que começa, é claro, logo após a vinheta. As polêmicas envolvendo Monteiro Lobato, ao contrário do que se possa pensar, elas não são recentes. Na década de 20 do século passado, o autor passou um período nos Estados Unidos com o objetivo de publicar um livro seu por lá. Ele queria conquistar o mercado anglófono. O livro que ele pretendia publicar é um romance conhecido por O Presidente Negro ou Choque das Raças, e simplesmente foi vetado por todas as editoras consultadas em razão do seu alto teor racista e eugenista. E as discussões não ficaram somente no século passado. Atualmente existe um mandado de segurança pendente no STJ que pede a exclusão da obra Caçadas de Pedrinho das escolas brasileiras em razão do racismo. Um ponto que precisa ficar bem claro sobre o Monteiro Lobato é que as acusações de racismo que pairam sobre ele não são meras acusações. Ele publicamente assumia a posição de ser racista e eugenista, e era um dos grandes admiradores de Renato Kell, que foi um expoente do movimento eugenista brasileiro. O movimento da eugenia brasileira foi muito atuante entre os anos de 1910 e 1930. E o que seria a eugenia? Trata-se de um movimento pseudocientífico que pregava que raças superiores ou de melhores estirpes prevaleciam de maneira mais adequada aos ambientes, e com base nesse postulado recomendava-se a adoção de medidas no sentido de eliminar raças inferiores. E por raças inferiores podemos considerar tudo aquilo que difere do branco europeu e norte-americano. No caso específico do Brasil, o movimento eugenista acreditava piamente que a miscigenação havia deteriorado o povo brasileiro e com isso provocado o atraso econômico, social e cultural de nosso país. E essa era uma posição corriqueiramente adotada por Monteiro Lobato em sua obra. Tanto que na coletânea de contos Urupês ele deixa bem claro que acredita que o caboclo, o mestiço de indígena com branco, é um verdadeiro parasita social em nosso país. Em seus livros, as pessoas pretas são retratadas de modo muito pejorativo. No conto Um Suplício Moderno, por exemplo, o personagem principal se refere a uma pessoa preta como gorila. No livro Caçadas de Pedrinho, tia Anastácia, que é uma mulher preta, é chamada de uma macaca de carvão, e em outras falas chamam ela de preta beiçuda. E aí, pessoal, vocês estão curtindo o Papo Torto desse mês? Eu espero que sim. E eu gostaria de pedir para vocês não esquecerem de engajar o episódio. Se estiver nos ouvindo pelo podcast, compartilhe nas redes sociais e indique a seus amigos. Se estiver nos assistindo pelo YouTube, deixe uma curtida, um comentário e inscreva-se no canal. O seu engajamento é fundamental para que esse trabalho cresça. Diante de tanta polêmica sobre a obra de Lobato, existe muita discussão sobre o que pode ser feito. Algumas pessoas defendem a reedição de seus livros retirando os termos racistas para que possa ser adaptado. Outras pessoas entendem que o ideal é o banimento de sua obra, especialmente dentro das escolas, onde seus livros ainda são muito trabalhados. Eu particularmente sou contra reescrever as obras do autor ou até mesmo bani-lo. Eu acredito sim que o racismo de sua obra precisa ser mostrado e problematizado, especialmente para as crianças.
Conhecer a situação das pessoas pretas na sociedade brasileira passada, traçar comparativos com a situação atual e debater as reivindicações do movimento negro são medidas muito mais empoderadoras do que pura e simplesmente banir o autor das escolas. Até porque o Monteiro Lobato ele era fruto de seu tempo, de seu momento histórico, e naquele momento histórico praticamente toda a elite intelectual brasileira tinha pensamento similar, ou seja, eram racistas e eugenistas. Inclusive, após a abolição da escravatura, o governo brasileiro começou a promover uma série de medidas com vistas ao branqueamento racial da população. A vinda de europeus para o Brasil, inclusive, é uma dessas medidas. E conhecer essa realidade passada é fundamental para transformarmos a situação presente. E eu agradeço muito a todos que chegaram até aqui comigo nesse episódio. Um super beijo e até a próxima!